Você criança que ficou aqui, abre lá em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, capítulo 13, versículo 1 a 5. Nessa noite nós vamos falar a respeito de Sansão. Eu creio que muitos já devem ter ouvido falar dele, né? Um homem que tinha uma força extraordinária, algo vindo de Deus. Todo mundo achou aí? Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Todo mundo achou? Amém? Então curva a cabeça. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir para o Papai do Céu falar com a gente. Espírito Santo, em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor, para que possa trazer ao nosso coração a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, eu não quero Te atrapalhar, mas que o Senhor, apesar de mim, possa trazer aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Por isso eu levo, Senhor, o meu pensamento, levo o meu coração cativo ao Senhor. E Deus, e que cada pessoa aqui tenha o seu pensamento, tenha a sua alma cativa ao Senhor. Deus, que possa abrir os ouvidos para ouvir a Tua palavra. E Deus, que haja mudança, que haja restauração, que haja transformação nessa noite. Deus, esse texto, por mais que conhecido, talvez que seja, mas que traga uma revelação nova, que possamos aprender, Senhor, algo novo vindo do céu. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler junto aqui. Se eu posso dar um título à mensagem, a palavra do Senhor diz assim, o título que eu quero dar é Se Afastando de Deus Sem Perceber. Repete comigo, fala assim: se afastando de Deus sem perceber. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Então, o capítulo 13, versículo 1 de Juízes, a palavra do Senhor diz assim: os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele permitiu que sofressem por mais 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada. E não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu. Fala assim, nazireu. Agora eu continuo. Desde o dia do seu nascimento, ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Agora vai lá para o versículo 24. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Então permita-te trazer uma introdução para você. O povo de Israel, ele estava cativo, ele estava preso, ele estava sendo oprimido pelos filisteus fazia 40 anos. Então o povo filisteu era um povo muito forte. Se você pegar, eles eram conhecidos como o povo do mar. A força militar dele era algo muito forte naquela época. Eles se destacavam por causa disso. E eles estavam subjugando o povo de Israel. Então o que aconteceu? Deus viu o sofrimento do povo. Deus viu a necessidade de iniciar um livramento naquele povo. O que Deus fez? Deus levantou Sansão. Então Deus falou: olha, eu vou levantar alguém que vai começar a livrar o meu povo. Então quem era Sansão? Sansão era lá natural da tribo de Dan, filho de Manoá.
Aqui a gente não ouve, a palavra de Deus, ela não descreve o nome da mãe dele. Não porque ela não seja importante, mas o anjo falou com ela e trouxe ali a profecia da vida de Sansão. Então sua mãe era estéril e recebeu a visita de um anjo trazendo a mensagem que ela daria luz a um filho que seria nazireu. O que é nazireu? Não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra, mas eu vou explicar para você o que é. Então nazireu, a palavra do hebraico, nazir da raiz nazar, significa consagrado, separado, aquele que foi separado para o Senhor, ser criado para refletir a glória de Deus. Então, o nazireu era alguém que foi separado, que foi consagrado, e essa consagração ela poderia acontecer como foi com Sansão, que Deus separou ele desde o ventre, como poderia também ser uma consagração voluntária. Uma pessoa falava, eu decido me consagrar a Deus, eu decido me entregar a Deus, eu decido servir a Deus. E lá em número 6, você não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês aqui, cada ponto desse voto de nazireu. Então no versículo, são três votos básicos aqui para a gente entender. Então no número 6, 3 e 4, eu vou ler para você não precisa abrir. Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uva, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo a semente ou as cascas. Então, quando aquele homem, ele era consagrado nazireu, ele não poderia comer ou beber nada vindo do fruto da videira. Nada. Então, por exemplo, não podia comer, como está dizendo aqui, ele não poderia tomar vinho, ele não poderia tomar nenhuma outra bebida fermentada, ele não poderia comer nem a uva, nada. Então esse era um primeiro voto. Agora Números, capítulo 6, versículo 5, fala assim: durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Então o segundo voto, o que era? Ele não poderia cortar o cabelo. Depois nós vamos falar um pouco mais a respeito do que significa esse corte de cabelo aqui, esse não cortar o cabelo. Mas o segundo compromisso desse voto era o quê? Não cortar o cabelo. E número 6:6 fala do terceiro compromisso. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Então o nazireu, ele não poderia se aproximar de nada morto, de nenhum cadáver. Para você ter uma base, se o pai e a mãe de um nazireu morresse, ele não poderia se aproximar. Porque isso era o voto dele, era algo que era considerado impuro. Porque ele se consagrou a Deus e era assim, dessa forma. Então fala assim comigo. Primeiro compromisso. Vamos falar de novo. Primeiro compromisso: não beber vinho. Segundo compromisso: não raspar a cabeça. E terceiro compromisso: não tocar em nada morto. Amém? Então vamos entender aqui. Então Sansão foi um homem que teve a sua vida separada para Deus, e ele era guiado pelo Espírito de Deus de forma sobrenatural. O interessante, queridos, se você pegar lá no versículo, vai comigo lá no capítulo 13, versículo 12. Isso aqui é o pai de Sansão perguntando para o anjo que forma que ele tinha que criar o filho. Então ele fala assim: olha, então Manoá indagou-lhe: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deve proceder?
E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá de tudo que proibia a esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. Então é interessante, querido, que Sansão, ele foi criado de acordo com a promessa que foi feita. Então os pais deles, desde pequeno, falaram: filho, você foi separado, você foi consagrado, você não pode cortar o cabelo, você não pode tomar vinho, você não pode tocar em nada morto. Então Sansão, ele foi separado de tal forma, porque ele seria usado de uma maneira extraordinária pela mão de Deus. E se a gente for lá para o versículo 24 agora, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, olha, de Juízes 13, 25. Sansão estava em Mané Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Então você percebe que Sansão, ele era dirigido pela mão de Deus, era um cara cheio de Deus. O interessante é que essa consagração que ele teve durante esse tempo, era um cara que ele tinha a mão de Deus sobre ele, era alguém diferente, era alguém que se decidiu separar de coisas para agradar a Deus, decidiu dedicar a sua vida a Deus. Como nós, muitos de nós, a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro 2,9, diz assim, olha, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, querido, você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus. A graça de Deus, ela é tão forte que às vezes nós não conseguimos entender. Vou dizer para você, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame. O amor de Deus não é porque você é bonzinho ou porque você faz algo, querido, independente do que você faça, o amor de Deus é sobre a tua vida. Entenda isso. O amor e a graça de Deus não depende de mim, depende ou de você, mas a graça de Deus depende exclusivamente dele. Então, querido, entenda que você foi separado, Deus te escolheu. Nós somos escolhidos pelo Senhor e separados desse mundo para viver no Espírito, sabe? Para viver no Espírito e pelo Espírito. Como isso? Ser movidos pelo Espírito Santo. Ser dirigidos nas nossas ações pelo Espírito Santo. Somos os nazireus do nosso tempo. Sabe, de quantas coisas nós abrimos mão para agradar o coração de Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz assim, olha, sede santos como Ele é santo. O que significa santo, querido? Separado. A palavra do Senhor dizia, seja separado desse mundo. É como separado, eu moro aqui. Não compactue com as coisas, com o sistema mundano, com as coisas que o mundo vive. Nós precisamos ser diferentes. Amém? Vira para o irmão aí, para ele não dormir e falar, olha, você é nazireu desse tempo. Vira para o outro agora, só para não ficar com ciúme. Fala, você é nazireu de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor lá em 2 Tessalonicenses 2,13 fala assim, olha, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, querido, entenda que Deus te chamou para ser diferente. E uma marca do nazireu é provar o sobrenatural de Deus. Então, se a gente vê alguns nazireus que a Bíblia fala, o primeiro é Sansão, depois você vai ouvir falar de Samuel, e você vai ouvir no Novo Testamento de João Batista. Também ele tinha esse voto de nazireu. E o interessante é que você pegar esses 3 homens, todos eles tinham uma marca especial, eles eram usados de forma sobrenatural. Sabe, eles tinham uma comunhão, eles tinham acesso, eles tinham algo diferente sobre a vida deles, porque era um voto. Era algo, ele falou, eu decido me separar, Senhor, para Ti. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero dizer para você, você quando decide ser nazireu, quando você decide ter uma vida para com Deus, você pode ter certeza que o sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. Você vai começar a provar de coisas que talvez você não provou antes. E essa é uma marca do nazireu. Mas vamos falar um pouco mais de Sansão. Mas Sansão,
ele foi se acostumando, querido, com a presença de Deus. E então o que aconteceu? Ele começou a negligenciar o voto dele, ou a sua consagração, e assim se afastando de Deus, sem perceber. Pô, mas como assim? Um cara cheio de Deus, um cara que foi consagrado, ele foi se acostumando tanto com a presença de Deus, querido, ele achou que ele estava num nível. Não tem problema eu quebrar esse princípio, não tem problema eu fazer isso, não tem problema, nada a ver. E nós vamos ver o que foi acontecendo na vida de Sansão. Então abra comigo lá, se você está aberto também, em Juízes, capítulo 14, 1 a 3, vamos lá, vamos entender isso. Então, vamos lá, vamos ler junto. 14, espera todo mundo abrir aí. De 1 a 3. Sansão desceu até a cidade de Tina, e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio do teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço, esta jovem pela qual me apaixonei. Então, qual foi o primeiro princípio aqui que Sansão quebra? Se você, lá em Êxodo 34, 11 a 16, eu vou ler para você aqui, para você entender. Porque Deus falou claramente para os filhos de Israel, falou: vocês não vão casar com as mulheres do inimigo. Não vão casar com as mulheres do inimigo. Eu não quero que vocês se misturem com elas, porque senão vocês vão cair. Então, está lá em Êxodo, vamos entender essa palavra. Eu vou ler para você, você não precisa abrir. Continua em Juízes aí. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato, Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. E quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, sabe, Sansão sabia disso, não pode se misturar com a mulher do inimigo. E se você pegar a história, os filisteus, uma arma de contra-ataque ou de guerra, uma estratégia, era fazer com que o povo inimigo se casasse com mulheres do povo dele. Por quê? Porque eles iam enfraquecendo, eles iam conhecendo aquilo que de fato era forte no povo. E Sansão, um cara cheio de Deus, um cara que foi criado, que aprendeu, sabia os princípios de Deus, um cara que já foi para o encontro com Deus, está na célula, fez integração, firmando os passos. Aí o cara pega: não, mas eu quero casar. E o interessante, olha o que o pai dele fala assim, o pai dele chega para ele e fala assim: filho, parafraseando aqui, tem tanta moça na igreja, por que você vai escolher no mundo? Filho, tem tanta coisa. Mas eu me apaixonei. O cara é teimoso. O pai dele está falando para ele: não, filho, isso é maldição para você, Deus não se agrada disso. Mas o cara é teimoso. Ele quis pagar o preço para ver. Eu abrindo um parênteses aqui para você jovem, né? Eu me lembro quando eu estava estudando, Deus falou muito forte no meu coração. Sabe, Deus, Ele quer que você escolha alguém do povo dele, alguém que, sabe, alguém que professa a mesma fé, para não te derrubar, para não te deixar cair.
Sabe, queridos, coloque diante de Deus aquilo que você espera, aquilo que você quer. Em nome de Jesus, Deus vai preparar um homem, uma mulher para você. Alguém que vai ser especial e não vai te fazer cair. Pelo contrário, vai te ajudar a alcançar os propósitos de Deus. Amém, jovens? Amém, jovens? Glória a Deus. Profetizo o casamento aqui em nome de Jesus. Ó, só escutei as mulheres, cara. Vamos voltar aqui, gente. Então a lei não permitia que o povo se casasse com estrangeiros, para não se misturar com os costumes deles. Mas Sansão ignora esse princípio, mesmo seu pai o alertando, pois sabia que isso era contra a palavra de Deus. Mas ele fez birrinha, né? Não, eu quero. Olha que argumento poderoso que ele usou, né? Eu me apaixonei. Querido, trazendo isso para o nosso contexto, isso mostra para nós que somos nazireus, aqueles que nós somos separados. Não devemos nos envolver com práticas deste mundo, com as obras da carne, com situações que não agradam ao nosso Deus e nos afastam da presença de Deus. Interessante, querido, Deus ele quer que você não se misture. Como assim não se misture? Sabe, as situações que Deus tem mostrado para você, você sabe que é errado, mas você prefere estar no erro. Sabe, Deus está te perguntando o que você tem ouvido, o que você tem visto. Sabe, nós gastamos tanto tempo com tantas coisas que desagradam a Deus. Talvez nós gastamos tanto tempo vendo aquilo que o Senhor não espera. E não gastamos tempo com o dono do tempo, que é Jesus. Sabe, querido, com quantas coisas você tem se misturado. E às vezes, como Sansão, você vai se acostumando. Eu já fui no encontro com Deus, nossa, eu fui cheio, eu estou começando agora. Mas não tem problema, eu vou só fazer isso. Não se misture com as coisas desse mundo, querido. Não se misture com as coisas desse mundo. Sabe, hoje, se você perceber algo que há 50 anos era certo, há 10 anos atrás, já não era assim tão certo, e hoje já não tem valor nenhum. Então, querido, você precisa andar de acordo com aquilo que Deus espera da tua vida, não se misturando. Não se misture com as práticas desse mundo. Eu não vou entrar aqui e falar o que são as práticas. Eu vou deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração, porque quem fala é Ele. Se você tem feito coisas que desagradam o coração de Deus, eu creio que Ele vai revelar no seu coração. Amém? Juízes 14, 5 e 6. Vamos lá. Vamos ler. Então Sansão, ele tinha acabado de falar para o pai dele que ele queria casar, ele ia consumar. Então assim, ele tinha quebrado esse princípio. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tina. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Fala assim comigo. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Agora eu termino. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto a maneira como agiu a seu pai, nem a sua mãe. E olha que interessante, querido. Um cara que estava com Deus, de repente ele vai e quebra o princípio. E agora a palavra do Senhor diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. Peraí, como assim? O cara está fazendo errado. Como que isso acontece? Aí nós começamos a perceber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes você tem deslizado e Deus ainda está com você, está falando, filho, olha, eu ainda estou perto de você, não quebra esse princípio. E o interessante, querido, que o poder, Sansão, ele experimenta do poder de Deus mesmo, quebrando um princípio. Agora vamos para Juízes 14, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tina, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão, que rasgara com as mãos, e observou curioso na carcaça do animal um enxame de abelhas e mel. Em seguida recolheu o mel com a mão, e enquanto retomava o caminho, o saboreava. E aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel, e eles comeram também. Todavia,
não lhes contou o que tinha tirado do cadáver do leão. Então Sansão, ele quebra o primeiro voto aqui. O que Sansão fez? Ele tocou no cadáver. Caramba, o cara acabou de quebrar um princípio, agora foi cheio de Deus. De repente, o que o cara vai? Toca no cadáver. E ele não podia, querido, ele sabia, ele foi ensinado que ele não podia tocar em cadáver, em coisa imunda, ele não podia, mas sabe, a vontade dele foi a carne dele falou mais alto. Não, mas eu quero provar daquele mel. E a palavra do Senhor diz que ele se afastou do caminho. Eu quero trazer isso para nós, sabe, muitos tiveram a sua vida mudada, muitos tiveram o seu caminho transformado, mas chega um tempo que você começa a se acostumar. De repente bate uma saudade e você quer ver como que estava o caminho antigo. Aí você vai lá e vê aquela coisa podre, imunda, e ainda traz prazer no seu coração e você, eu preciso provar. E sabe o que acontece? Você quebra mais um princípio e você vai se afastando de Deus sem perceber. O interessante é que Deus não se afasta de nós, queridos. Deus não te abandona. Deus não te abandona. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você sabe quem se afasta de Deus? Sou eu e é você. Então, sabe, você vai quebrando princípios, você vai quebrando e vai se afastando de Deus. E Sansão, e além de tocar em algo impuro, de tocar no cadáver, o que Sansão faz? Ele pega o mel ali, ele come e ainda vai e dá para o pai e para a mãe dele, ainda sem falar nada. Porque o pai e a mãe dele, se ele conta para o pai fala, filho, você não pode fazer isso. Você vai estar quebrando o seu voto. E ele ainda faz o pai e a mãe dele compactuar com o pecado sem que saiba. Sabe, às vezes o teu pecado, pai, tem atacado seus filhos. Talvez você que está viciado em pornografia, teus filhos estão sendo perturbados por demônios porque você tem dado legalidade. Poxa, cuidado com o seu pecado, que ele atinge a sua família. Você jovem, que talvez não sabe que os pais andam de uma forma, a tua rebeldia te afasta de Deus. Eu não senti de falar isso nos 2 primeiros cultos, mas eu sinto de falar muito forte aqui agora. Querido, presta atenção, desperta essa palavra. Quantos tem despertador em casa aqui? No celular? Ninguém tem? Ah, bom, deixa aqui. Você não vai e coloca o despertador lá? Vamos colocar lá 6:30. Na hora que o despertador toca, você acorda, não acorda? Acorda ou não? Mas ele vai lá te levantar da cama? Quem tem que levantar? Então, querido, levanta. O despertador está tocando para você nessa noite. Eu preciso me levantar. Eu preciso mudar. Eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida. Então Sansão, ele sabia do seu voto, sabia que não devia quebrá-lo, mas acaba de quebrar um princípio e nada lhe havia acontecido. Então esse é o erro. Às vezes a gente acha, não, olha, eu cometi esse pecado, não aconteceu nada. E foi acontecer e fez outro. A sua força não tinha ido embora, ele prefere tocar em algo imundo, condenado por Deus, simplesmente para matar a sua vontade. Quantas vezes abandonamos os ensinamentos e princípios do Senhor para saciar nossa vontade, nossa carne? Quanto se entrega à prostituição, à pornografia, à mentira, à facção, ao orgulho, à avareza, ao engano, coisas mortas, podres que o Senhor pediu para que não tocássemos. Sabe, querido, às vezes a gente gosta de sempre, uma coisa bem interessante, né? Para Deus o pecado ele não tem tamanho. Aquele que mata, aquele que adultera e aquele que mente, para Deus tem o mesmo valor. Aqui na terra as consequências são diferentes, óbvio. Mas aquele que mente e aquele que matou alguém, para Deus é a mesma coisa. Sabe, querido, a gente não tem que ficar tentando medir, não, olha, eu fiz só isso aqui, só uma mentirinha, mas mentirinha de leve, querido, você está se afastando de Deus, sem perceber. Você está quebrando algo que o Senhor diz, olha, quem é o pai da mentira? Não minta. Sabe, às vezes você fala, mas eu não adultero, mas a palavra do Senhor diz que aquele que olha para a mulher com pensamentos impuros já adulterou com ela. É simples. Quanta coisa você tem visto homem, quanta coisa você tem ouvido mulher. Talvez você está se afastando de Deus sem perceber. A palavra do Senhor lá em Gálatas 5:19-21 diz assim, olha,
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Querido, não se engane. O fato de vir na igreja não te leva para o céu. Não, mas eu estou picando cartão lá certinho, vou na célula. Querido, você vir na igreja não te leva para o céu. Existe só o caminho que chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho. Mas você precisa querer viver esse caminho. Você precisa querer estar com esse caminho. E uma coisa que Deus condenou a muito, chama-se religiosidade. Religiosidade. Às vezes nós cumprimos algo mecânico. Deus, ele não se agrada quando nós chegamos na presença dele, como que se fosse algo, eu sou obrigado a fazer. Não, eu tenho que fazer. Deus, ele quer que você venha, querido. Não porque você tem que fazer, mas porque você quer fazer. Sabe, Deus quer que você venha servi-lo com espírito voluntário e não com religiosidade. Talvez você tenha cumprido algo religiosamente. Se você pegar os fariseus, aqueles a quem o Senhor ele foi de frente, eles oravam, eles jejuavam, eles liam a Bíblia. E a palavra do Senhor diz: olha, vocês não passam de sepulcros caiados. Por fora é bonito, mas por dentro está tudo podre. Então, querido, a gente não pode viver na religiosidade. E um mal que eu e você precisamos correr. Nós começamos a vir na igreja e começa talvez ser algo mecânico. Você não pode adorar a Deus, querido, mecanicamente. Você precisa adorar a Deus de todo o coração, porque o Senhor espera isso de mim e de você. Porque senão, sabe o que acontece? Você vai se afastando de Deus sem perceber. Juízes 14, 10, vamos lá, vamos ler. Seu pai desceu até a casa da jovem Filisteia, o pai de Sansão. E Sansão realizou um grande banquete, conforme a tradição ou costume dos jovens da época. Olha que interessante. Então a palavra, qual que era o segundo voto, ou segundo compromisso que a gente pode falar? Ele não poderia beber vinho. Então ele não poderia beber vinho, ele não poderia tomar nada da videira. Então Sansão, ele prepara um banquete. E esse banquete, essa palavra no grego, no hebraico, ela significa misté. Significa bebida ou beber, ou o ato. Então ele tinha um voto com Deus. Ele prepara um banquete e quebra mais um princípio. Na festa de casamento, com vergonha de assumir a sua posição de nazireu, Sansão fez ali um banquete. Porque assim costumava fazer um moço. Não, está na moda, cara. Vou dizer para você, querido. Você não tem que andar na moda, você tem que andar segundo a palavra de Deus. Se você quer ir para o céu, quer alcançar o céu, quer viver com Deus, quer ter uma vida plena, não viva como modismo, viva como aquilo que Deus tem para a tua vida. É simples assim. Sansão preferiu imitar os moços de sua época a posicionar como ungido de Deus. Eu acho que eu já comentei aqui, mas eu me lembro uma situação uma vez, que eu estava numa convenção da empresa, onde eu trabalho, e estava num hotel muito bom, por sinal. E eu não sei quantos de vocês já ouviram falar daquela Nanny People. É um homossexual. Estava lá, enfim, mas eu não sabia o que ia acontecer. Naturalmente, a empresa ela tem um teatro que é muito legal, é muito engraçado. Então a gente patrocina esse teatro no Brasil inteiro. E eu me lembro que aquele dia, eu gosto de sentar na frente para não perder nada, né? Aí o bonitão foi lá, sentou na segunda cadeira atrás do presidente ali, na fileira assim. Beleza. Aí começou, a hora que eu vi, eu falei, amém, mas eu vou ficar na minha aqui. Querido, foi simples assim. Esse abençoado começou a profanar o nome de Jesus Cristo. Eu falava, não, eu não estou ouvindo isso. Ele começou a zoar, a zombar de Jesus Cristo. E eu estava ali no meio. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Simplesmente, eu levantei no meio. E duro que não dava nem para passar, eu tive que chamar a atenção, né? Gordinho, fui passando. Você ri, né?
Mas, querido, eu não compactuei com aquilo. Eu poderia ser mandado embora, querido. Eu trabalho no mundo corporativo. Eles não se preocupam com você é crente, você não é. Você tem que estar ali, ponto final. Mas eu falei, eu não compactuo. Eu saí orando e falando, Deus, salva essa pessoa. E eu não compactuo. Deus, se eu tiver que perder o meu emprego hoje, mas é para a honra e glória do teu nome, eu não compactuo. Querido, você não tem que compactuar com as coisas desse mundo. Você tem que fazer a diferença onde quer que você vá. Sabe, às vezes a gente quer ser, não, se o ambiente está mais para Deus, eu sou mais de Deus. Não existe. Querido, não existe uma classe. Olha, esses são os de Deus, esses são os que vão para o inferno, esse aqui eu, meia boca. Não. Ou você é de Deus, ou você não é. A palavra do Senhor diz em Tiago que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É a palavra de Deus, querido. Você não tem que compactuar com essas coisas. Amém? Então Nazireu não podia beber vinho, mas Sansão quebrou mais esse voto de consagração por não ter peito para ser diferente e fazer a diferença. E o interessante, queridos, que naquela época a bebida era comum, o vinho. Mas para quem que era separado de Deus, não podia. A palavra do Senhor diz, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido para mim, para você, querido, mas nem tudo convém, nem tudo vai te edificar. Sabe, existem muitas coisas que hoje são lícitas no nosso tempo, mas não convém para você, porque isso te afasta de Deus, isso te afasta. O que você está vendo no WhatsApp? Isso é lícito, mas te afasta de Deus muitas coisas. Talvez você tenha ouvido tanta coisa. Cuidado, querido. Juízes 14, 19, vamos lá comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Isso aqui, querido, não é, eu queria falar para você, não é um puxão de orelha, não quero que você se sinta assim, mas é um despertamento que o Espírito Santo quer trazer sobre a tua vida. Sabe, Deus não quer que você se afaste dele. Deus, ele quer que você esteja com ele todo o tempo. Então vamos lá. Juízes 14, 19, né? Então a palavra do Senhor diz assim: em seguida o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas de festa. Peraí, o que está falando aqui? Em seguida o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Peraí, o cara acabou de quebrar mais um princípio e Deus ainda está se manifestando. Vamos lá para o versículo, capítulo 15 agora, versículo 14 e 19. 14 a 19. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho, queimados ao fogo. E os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com a queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat-Leí, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair na mão dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que é na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Uma coisa interessante, querido. Peraí, o cara acabou de quebrar o princípio. E a palavra de Deus diz que ele foi cheio, ele matou 30 homens, depois ele foi cheio do Espírito Santo de novo, do Espírito de Deus. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Para pensar, 1000 homens do inimigo vieram contra ele matou. O cara quebrou quantos princípios lá? Isso não está certo, será que está certo isso? E é interessante que você vê que depois que ele matou, ele sentiu sede. Ele sentiu sede, o que Deus fez?
Não, eu vou fazer brotar água da rocha para você, filho. Sabe, querido, muitos estão quebrando princípios e vivendo no pecado e ainda estão vendo as bênçãos de Deus. Sabe, você talvez vem quebrando alguns princípios, você vem se afastando de Deus. Não, olha, aquilo que eu pequei aqui, não deu nada, eu pequei aqui, não deu nada, pequei aqui, não deu. Peraí, eu estou vivo ainda. Nossa, eu estou com dinheiro. Não, eu estou bem financeiramente, não. Se Deus não estivesse feliz comigo, eu estava quebrado. Não, eu estou bem de saúde. Eu pergunto para você, o povo quando ele foi retirado do Egito, ele foi livre do Egito, a palavra do Senhor diz que eles recebiam um maná que vinha do céu. O que era o maná? Era o alimento, era algo que vinha para eles diariamente. Eles se alimentavam desse maná. E você começa a perceber, logo que o povo saiu do Egito, eles já começavam a murmurar, eles começaram a reclamar de Deus, eles começaram a afrontar Moisés, e um monte de coisa aconteceu que acendeu a ira de Deus, de tal forma que esse povo não entrou na terra prometida. Deus falou, eles vão morrer no deserto, eles vão ficar rodando e vão morrer. Mas eu pergunto para você, o maná parou de cair ou não? Você está entendendo, querido? Coloca lá para mim, Érico, Mateus 7, 21 a 23. A palavra do Senhor diz assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera aí, vamos entender esse negócio aqui. Como assim Deus não conhece? Deus conhece todo mundo, como que Deus está falando ali? Nunca vos conheci. Essa palavra, conhecer, é koinonia, quer dizer intimidade. Deus está falando assim, olha, vocês nunca me procuraram, vocês só buscaram as minhas bênçãos, vocês só queriam se relacionar com o meu poder, mas vocês nunca quiseram estar comigo intimamente, não quiseram gastar tempo em oração, não quiseram me conhecer, mas queriam ver o meu poder. Muitas vezes nós nos relacionamos com o poder de Deus e não com o Deus do poder. Queridos, está simples ali, o povo vai chegar, Senhor, olha, mas o teu nome, eu falava em língua, Senhor, lá na igreja, eu estava até pecando, mas estava falando em línguas ainda. Olha Deus, mas sabe o que eu fiz? Eu curei, eu profetizei, eu não vos conheço. Querido, Deus, Ele não tira aquilo que Ele deu para você. Satanás tira. Ele te dá com uma, te tira com 30. Mas Deus, tudo aquilo que Ele dá, Ele não tira. Satanás quando pecou, Satanás quando se rebelou contra Deus, a palavra do Senhor não diz que o Senhor foi e retirou o poder dele. Não, o Senhor lançou Satanás na terra, mas não tirou o poder. Deus nunca vai tirar. E queridos, nós corremos o risco de estar nos relacionando somente com as manifestações do poder de Deus, sem conhecer a Deus. Sansão via o poder de Deus, Sansão via a força sobrenatural que vinha sobre ele, mas Sansão não tinha essa intimidade. Sabe, querido, Deus, Ele espera de mim, de você, que você gaste tempo. Sabe, aí você deve estar olhando para mim e falou, pô, esse cara deve ser o íntimo. Vou dizer para você, querido, Deus tem me cobrado diariamente que eu preciso estar na presença dEle. Como você, eu tenho tentado diariamente me aproximar e conhecer a Deus. Querido, enquanto você estiver aqui nessa terra, você precisa buscar a Deus. Sabe quanto tempo? Talvez você não tenha chorado pelos teus pecados. Não, eu já estou num nível que eu estou o cara. Não, eu não peco mais. Cuidado. Sabe o que acontece? A palavra do Senhor diz que as nossas mentes, elas ficam cauterizadas. Você vai pecando tanto que você já não ouve mais o Espírito Santo. Você vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Daqui a pouco você não ouve mais. O interessante, querido, depois disso, lá no capítulo 16, o versículo 1,
fala que Sansão, o que aconteceu? Ele acabou de ver a água brotar da rocha, e o que acontece agora? Ele foi lá e se relacionou com a prostituta. Peraí. Não bastando, lá no versículo 4 do capítulo 16, fala que ele logo já foi se relacionar com Dalila, uma outra mulher. E o cara foi se enredando, foi quebrando os princípios, foi se afastando de Deus. Não tem nada, não dá nada. Eu ainda sinto um arrepiozinho aqui. Como fica corrompida a vida de Sansão, um homem consagrado a Deus, mas que agora está entregue aos prazeres da carne. E o pecado cega de tal forma que não consegue ver que está sendo enganado e indo para a morte. Ou seja, a mente dele estava cauterizada. A palavra do Senhor lá em Provérbios 14 fala assim, olha, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim leva à morte. Sabe, talvez você tenha caminhado por situações que você fala, não, isso é bom. Cuidado que você está indo para a morte, você precisa andar segundo o caminho de Deus, aquilo que Deus espera. Vamos abrir lá comigo. Agora vai lá em Juízes, capítulo 16, de 5 a 14. Então o que aconteceu? Ele foi lá, se relacionou com a prostituta. Agora ele vai e começa a se relacionar com Dalila. E aí o povo filisteu percebeu, porque Dalila era do povo filisteu, e ele gostava de estar no meio do rolo, esse cara. Parece, não, ó, ele é problema, então peraí que eu vou lá. Tem crente que é assim, não é? Não. Eu me lembro, tem um jovem, o Renan, conhece muito bem ele, que ele começou a brincar com Deus também, né? Mas isso aqui foi um extremo, acho que ele é meio doido mesmo. Eu me lembro que ele veio para a igreja, o cara estava sendo transformado, sabe? Ficou cheio do Espírito Santo mesmo. Mas o cara começou a cair. Eu me lembro que ele narrou, quem me contou foi o Renan, né? Que era líder dele na época. Ele disse que ele chegou na boate e falou assim, ó, pode vir em mim que eu estou cheio do Espírito Santo. Imagina o que aconteceu, os caras moeram no pau. Você viu o nível que a pessoa se encontra, cara. Verdade. Sabe, a pessoa ela perde o senso. Ela vai se envolvendo tanto com o pecado que ela esquece. E ela acha que Deus está falando ainda. Vamos lá. Então os governadores versículo 5 do capítulo 16. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram, seduze Sansão e descobre de onde vem essa força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão, conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força? E somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado? Sansão explicou-lhe, se amarrassem com 7 tiras de couros novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então você percebe que ele já começa a mentir, porque isso aqui é mentira. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto, então gritou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele arrebentou as tiras de couro frescas, como se fossem fios de estopa, que se aproximam do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mas mais tarde disse Dalila a Sansão, zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. Olha, cara, vamos pensar comigo aqui. Está perguntando para ele. O inimigo está ali falando para ele, olha, o que eu tenho que fazer para te amarrar? Não é óbvio. Peraí, o cara tinha que pensar. Mas você vê como que o pecado vai tomando a mente dele. Interessante que ele está mentindo, está se envolvendo ali com Dalila, que não é a mulher dele. Ele está mentindo. E Satanás está perguntando para ele, olha, com o que eu posso te amarrar? Vamos continuar. Versículo 11. E Sansão lhe tornou a explicar, ora, mentiu de novo. Se me amarrasse firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele.
Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto, contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincastes e me iludistes com as suas mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais uma mentira. Mais tarde Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear. E lhe prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono, arrancou o pino com o tecido e protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me amas, se o teu coração está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade, sobre onde reside a tua grande força. E como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Vamos parar aqui. E olha como que ele estava tão envolvido no pecado, ele estava tão envolvido com a mentira, com a prostituição. E o interessante é que ele ainda tinha força, cara. O inimigo vinha e ele conseguia reagir ainda. Mas você percebe que a presença de Deus estava se afastando dele. Nós vamos entender um pouco mais. Nesse versículo aqui fala que ele se angustiou, querido, até a morte. Ele queria morrer. Às vezes tem sintomas de depressão que vêm sobre a tua vida, querido. São frutos de decisões que você tomou que te afastam de Deus. E Sansão, ele quis morrer. E você percebe o que acontece com um camarada que só anda no pecado. Então, e agora o último voto é quebrado. O que é? O seu cabelo é raspado. Vamos lá no versículo 19. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando, viu as forças se esvaindo. Então a única coisa que restava ainda daquele voto, último compromisso, é que ele não poderia raspar a cabeça. E agora ele se envolvendo com Dalila, ele falou: olha, se raspar a minha cabeça, eu vou perder minha força. E o que aconteceu? Interessante que ele sempre se via dormindo. Ela sempre fazia dormir. Talvez a palavra do Senhor diz: olha, desperta tu que dormes, ouve a minha palavra, muda. O pecado tomou uma dimensão que foi mexendo com Sansão, que ele não conseguia mais entender. Ele não perdeu a razão. O cabelo, querido, ele fala de uma marca exterior. Se você olhar para Sansão, ele já tinha quebrado tudo que ele precisava. Ele tinha quebrado todos os votos. Ele já estava andando já longe de Deus. Mas ainda tinha um sinal exterior. Talvez você está tão longe de Deus, mas ainda você até fala como crente. Até se veste como crente. Mas o teu coração está longe. Sabe? A tua vida por dentro está destruída. Você se afastou de Deus sem perceber. Eu creio que ele se lembrava do voto e até achava que estava tudo bem, mas que por dentro estava tudo podre. E acostumado a brincar com Deus, o seu cabelo é rapado. Às vezes estamos no pecado e nos vestimos como crentes. Como Sansão, às vezes nós vamos nos enrolando no pecado e achamos que tudo está bem. Mas quando menos esperam, cai na armadilha do inimigo. E a palavra do Senhor, eu queria que você abrisse lá em Juízes. Nós já estamos acabando já. Capítulo 16, versículo 20. O ministério do louvor já sobe aqui já. Eles vão achando que está acabando, dá mais um tempo para mim. Tá? Juízes, capítulo 16, versículo 20. Olha aqui, vamos ler junto aqui. Deixa eu me localizar aqui, irmão. Isso. Então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei
e me livrarei dele como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Está vendo? Ele foi se afastando, ele foi se afastando, e agora ele já estava envolvido no pecado, ele já estava fazendo tudo que era errado, e agora ele já tinha quebrado o último voto. Ele falou: mas eu ainda tenho força. E a hora que ele foi, o interessante é que ele foi para lutar, porque ele não tinha percebido que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Querido, isso é muito forte. Sabe, talvez nós estamos nos relacionando com o poder de Deus, como eu já disse, mas você não tem percebido que o Espírito Santo já está longe faz tempo. Você deve estar falando assim: olha, mas aqui eu não tenho inimigos. A palavra do Senhor diz assim: olha, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades, contra dominadores, forças espirituais da maldade. É contra o diabo e os seus demônios. Querido, se você optou para estar com Cristo, você pode ter certeza que você entrou numa guerra, mas você é vencedor se você estiver com Cristo. E o interessante, também a palavra do Senhor diz que, lá em 1 Pedro 5,8, se eu não estiver enganado, que Satanás ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, esperando o tempo para te tragar. Então você tem que estar vigiando. E muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus, e não percebemos. E a hora que a luta vem, e a hora que Satanás ele arma aquela armadilha que vai te pegar, e você vai: não, eu vou orar, que Deus está comigo. Sabe o que acontece? Você perde, você fracassa, porque o Espírito de Deus não está mais com você. Como foi com Sansão? E você sabe o que aconteceu com Sansão? Furaram os 2 olhos, cegaram ele, tiraram a visão de Sansão. Ele foi preso com algemas de bronze e começou a rodar um moinho. Aquele que era consagrado, que pela força de Deus derrubava todo o inimigo, agora está lá, preso, cego e sem força. Olha o que o pecado faz com um cara desse. Um cara que foi separado. E às vezes eu quero trazer isso para mim, para você. Nós optamos a andar com Deus. Deus fala: filho, eu te pego pela mão. Eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. Eu tenho um propósito para você, anda comigo. Olha, esse é o caminho. Quanta coisa boa, eu quero te prosperar. Aí você vai, olha que legal. Mas parece que, mas eu preciso ver aquilo ali. Deixa eu ir ali ver. Aí cai. Vai se afastando. Aí já não ouve mais a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. Sabe, querido, eu me lembro do meu tempo, que eu era um crente flex, crente meia boca. Você sabe qual que era o mais difícil para mim? Era ir na igreja e não sentir nada, cara. Nossa, eu lembro que eu vi as pessoas, eu falava: meu Deus, por que acontece com fulano, com ciclano, e eu estou aqui? Sabe, aquilo me derrubava. Eu me lembro que eu chegava no culto, eu dormia. A minha esposa falava assim, me cutucava, falava assim: acorda. Não, eu estou orando. Cara, é terrível, eu sei, mas é verdade. Então assim, eu estava longe de Deus. Eu não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Tanto é que o dia que eu ouvi, querido, eu falei: não, eu não acredito que eu ouvi. Não, será que é verdade? Eu falei: não. Eu lembro que aquilo começou a tomar conta do meu coração. Minha vida já não foi mais a mesma. E eu não quero mais, nunca mais, ficar sem ver o Espírito Santo. Sabe, querido, porque Ele que nos ajuda. Ele que te dá força. Se você estiver longe dele, você vai cair. Você vai ficar fraco, como Sansão. O pecado volta e a nossa vida já não é a mesma. É quando vem a luta e você, como Sansão, não percebeu que Deus já não está mais com você. Lá em Números 22, 23 e 24, fala a respeito do conselho de Balaão. Então Balaão, só para você entender, eu vou falar bem rápido aqui, só para você. Balaão era um vidente da época, vamos dizer assim. E Balaque, que era um rei, estava com medo porque o povo de Israel estava... Onde o povo de Israel ia, querido, ele vencia. Ninguém parava o povo de Israel. Era um exército muito forte. Por quê? Porque Deus estava com eles. Podia ter
muitos homens, por maior que seria o exército e menor que seria o povo de Deus, eles venciam. E aí o que aconteceu? Balaque procurou a Balaão, falou: olha, eu vou te pagar para você amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou: beleza, eu vou. E toda vez que Balaão ia profetizar maldições contra o povo de Deus, sabe o que acontecia? Deus fazia ele profetizar bênção. Ele não conseguia, ele tentou por várias vezes, mas você sabe qual foi? E Balaão chegou para Balaque e falou: olha, não tem como tocar nesse povo, não tem como tocar nesse povo, o Senhor dos exércitos é com eles, são muito fortes, só tem um jeito, fazendo que eles se voltem contra Deus. E o que aconteceu? Aí Balaão instruiu a Balaque que introduzissem as amonitas, se não me engano, enfim, as mulheres do povo, para que eles pudessem se prostituir. E foi feito assim. O que aconteceu? Os homens começaram a se prostituir com as mulheres do povo inimigo. E adivinha o que aconteceu, querido? Eles venceram? Não. Eles perderam e foram humilhados, massacrados. Por quê? O único que pode tirar a mão deles, a mão de Deus sobre você, é você mesmo. O único, você não pode, tanto é que se você vê lá em Jó, quando Deus fala assim: olha, viste Satanás, meu servo Jó, homem íntegro, justo, Satanás, estou parafraseando aqui, chega para você: ó, deixa eu tocar na vida dele, você vai ver se ele vai continuar firme assim. Deixa eu tocar na vida daquele filhinho teu. Você dá tanta bênção para ele. Aí Deus falou assim: olha, você pode tocar, mas não tire a vida. Quem autorizou? Querido, entenda bem assim: aquele que está com Deus, o maligno não o toca. Não o toca. Mas se você andar em pecado, se você se desviar e se afastar do caminho de Deus, simplesmente você vai ser uma presa fácil, você vai ser atacado, como foi com Sansão. Sansão agora está cego, está preso. Se você vê lá no capítulo 16, versículo 23, 24, 25, o inimigo faz uma festa, sabe? Eles começaram a zoar, a zombar da vida de Sansão. Olha lá, ó, não é o fortão, não é o cheio de Deus lá. E às vezes o inimigo começa a falar isso para você: olha lá, não era aquele cara que estava firme, que dizia que era de Deus. E o interessante é que ele foi ali e o povo começou a zombar a vida dele. O inimigo está em festa porque ele sabia que tinha conseguido que Sansão se envolvesse tanto com aquelas coisas, que se afastasse de Deus. Mas algo aconteceu, querido, diferente. Eu queria que você fosse lá comigo no versículo 28 agora, do capítulo 16. Nós já estamos terminando já. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler o versículo 27, 26 também. Então Sansão, vou ler o 25, vai, só para ficar melhor. Então, com o coração cheio de júbilo, gritavam: trazei-nos Sansão para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagon, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, presta atenção, em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e te suplico. Querido, nesse momento, Sansão já via a situação que ele estava.
Ele já estava derrotado, já estava humilhado, estava cego, era escravo. E quando ele se dirige ao Senhor, ele fala: Senhor soberano, eu entendo que o Senhor é o meu Deus, eu estou errado. E ele começa, numa atitude de arrependimento, a mudar a postura dele. E se você pegar o termo no hebraico que fala assim, ó, dai-me forças, ele começava a falar assim: Senhor, renova-me, te peço, renova minhas forças, renova o meu ânimo. Ele se arrepende, querido, e fala: Deus, renova-me, renova, te peço mais uma vez. E o interessante, o que aconteceu? Se você pegar o versículo 29, versículo 30, a palavra do Senhor diz que ele pegou e veio sobre ele essa força sobrenatural. Novamente, o Senhor o restaurou. E ali ele estava apoiado naquelas colunas, ele empurrou aquelas colunas e aquele templo foi ao chão. E Sansão, ele matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Eu queria trazer isso para nós, queridos. Você percebe que Sansão, ele teve esse tempo de lucidez, que o Espírito Santo falou: olha, ainda dá tempo. Ele olha e fala, se começa a se arrepender, fala: olha, eu entendi que eu fui me afastando sem perceber que a tua presença estava indo embora. Eu fui me envolvendo com as coisas desse mundo e sem perceber que o Senhor tinha ido embora. Eu me arrependo, renova-me, Senhor, renove mais uma vez. E o interessante é que ele foi renovado de tal forma, e ele cumpriu o propósito para que ele foi chamado. O que era? Era libertar o povo da escravidão, era libertar o povo do domínio dos filisteus, e ele fez isso. Se você for lá em Hebreus 11:32, a palavra conta Sansão como herói da fé. Por quê, querido? Porque não importa como você começou a sua vida, não importa como você vai terminar ela. Não importa quão torto você já andou, não importa quão por caminhos errados que você andou. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar a sua caminhada cristã. Sabe, querido, Deus ele tem prazer quando nós nos arrependemos. Mas como assim prazer? Porque Ele sabe que Ele vai poder te abençoar de novo, Ele vai poder se aproximar de você de novo. Como foi com Sansão? Sansão foi um homem que foi consagrado, separado para Deus, mas acabou se envolvendo com o pecado e acabou cego. Mas reconheceu seus erros, se arrependeu e voltou ao Senhor e pediu: renova-me, Senhor, e foi restaurado, e ele foi vitorioso. Eu queria que você lesse, né, comigo agora, capítulo 16, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: olha, então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo. Querido, ele estava cego, mas eu queria fazer uma analogia aqui. O Espírito Santo estava com ele ainda, e ele teve a oportunidade de falar: olha, não foi esse jovem, vamos dizer, não foi o Espírito Santo que levou ele à coluna, mas ele pediu. E essa coluna hoje talvez represente na sua vida um pecado que você não tem conseguido vencer. Talvez seja a religiosidade que tem te afastado de Deus, que você não consegue mais sentir a presença dele. Talvez essa coluna seja um perdão que você precisa liberar para alguém e você não libera. Mas o Espírito Santo está te pegando pela mão nessa noite, querido, e está falando assim para você: vai, pede. Começa a pedir para Deus: me encosta nas colunas. Nessa noite as colunas vão cair, que tem te impedido e tem te afastado da presença de Deus. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração. Querido, Espírito Santo fala muito forte ao meu espírito. Querido, Ele quer te transformar. Ele tem visto o que você tem passado. Você se vê cego muitas vezes, as tuas forças já se foram, mas nessa noite Ele te dá a oportunidade de você quebrar essas colunas, de você empurrar essas colunas, colunas do pecado, da falta de perdão, da religiosidade, tudo
tudo aquilo que tem te afastado de viver plenamente a vida cristã. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus não te chamou para ser derrotado, para andar cabisbaixo. Deus te chamou para ser vitorioso. Quebra essas colunas. Eu vou fazer isso, querido, uma vez só, se você quiser, se você sentir no seu coração. Você que precisa de um renovo do Senhor, entende que precisa quebrar colunas na sua vida. Eu queria te convidar para que você viesse aqui à frente e se ajoelhasse aqui, que nós vamos orar pela sua vida. Você que sente no coração, eu vou dar liberdade para você. É o Espírito Santo que falou ao seu coração, não fui eu. Mas eu creio que o Senhor quer quebrar. Ele vai te dar uma força sobrenatural. Ele vai liberar sobre você uma fé sobremaneira. Não resista. Não resista. Desperta. O despertador tocou a corda. Levanta. Levanta-te. Levanta-te, querido. Começa a falar com Deus. Começa a colocar diante de Deus quais são as barreiras. Quais são as barreiras? O que tem te impedido de romper? O que tem te impedido? O Senhor quer se relacionar. O Senhor quer falar com você intimamente. Entregue para Ele e fala: Pai, eu não consigo, mas renova-me. Renova-me, te peço mais uma vez. Renova-me. Você que é líder de célula, que está sentado aí, eu queria que você viesse e começasse a orar pelas pessoas. Vem, rápido. Você que é líder de célula, começa a abençoar, começa a tocar essas vidas. Em nome de Jesus, eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ser cheios de novo. Em nome de Jesus, eles vão começar a se aproximar do Senhor, porque o Senhor está liberando uma força sobrenatural. Santo é o Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, traga renovo. Renovo, renovo. Forças novas. Você que está sentado, fica de pé. Comece a orar em línguas. Você que quer, começa a adorar, comece a buscar. O Senhor vai vir sobre você nessa noite. Se envolva com a presença de Deus. Se envolva com a presença de Deus. Se envolva. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toca, toca, toca. Enche, Espírito Santo. Renova, renova. Ânimo novo. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu coloco cada vida, Senhor, daqueles, ó Deus, que entenderam essa palavra e decidiram derrubar todas as amarras, todas as cadeias, todas as colunas do pecado, da falta de perdão, da religiosidade. E eu libero em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, desobstrui os ouvidos. Deus, que eles possam ouvir o Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ouvir, Senhor. Libera promessas, libera, Senhor, nos sonhos. Eles vão ver, Senhor, os sonhos. Eles vão Te ouvir audivelmente, eu profetizo. Deus, à medida que eles se aproximarem, à medida que eles se aproximarem, eles recebam algo novo do Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu favor nos acompanhe, em nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço por esse tempo. Eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez nesse lugar. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos acompanhe. Acompanhe cada vida, acompanhe cada família, que eles possam voltar para casa ouvindo a Tua voz e não se afastando do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Vai com Deus. Deus abençoe a sua vida. Vira para o irmão que está do lado e fala para ele, fala, olha, fica firme no Senhor, em nome de Jesus. Uma semana cheia do Espírito Santo. Glória a Deus.